paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Sou a professora Amélia e farei a leitura diária referente à lição de número 16 de fevereiro de 2025. Lição titulada As Naturezas Humana e Divina de Jesus. Sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. A leitura está em primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que fala das naturezas humana e divina de Jesus. Vamos ao texto. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Bom, Paulo deixa aqui uma espécie de síntese para nós, que o mistério da piedade realmente é imenso e não há o que se duvidar. Mas dizer que Deus se manifestou em carne é algo que requer a fé, é pela fé que nós cremos. Porque muitas histórias foram contadas acerca de Cristo. Até existem pessoas que na atualidade se dizem ser o Filho de Deus que veio dos céus, não é? Se intitulam o Cristo. Seres até caricaturais, pessoas que se vestem como Jesus, contam histórias do passado, como se tivessem vivido naquele passado das Escrituras e provocam risos da plateia e tudo mais, mas não há como justificar tais comportamentos, porque eles, no fim, só causam confusão na mente das pessoas para que elas não creiam no verdadeiro Filho de Deus. Mas a Bíblia diz que Cristo foi justificado no Espírito, ou seja, todas as ações de Cristo foram confirmadas pelo Espírito Santo. Nós vimos lá em Atos, capítulo 10, versículo 38, que ele foi ungido pelo Espírito Santo. Nós vimos em Lucas, em Mateus, que Jesus recebeu a unção do Espírito Santo no momento do seu batismo, que o Espírito Santo estava com Cristo, ou seja, Cristo atuava na direção, na unção, no poder do Espírito Santo, visto dos anjos. Nós vemos que Cristo tinha o conforto, o consolo dos anjos. E isto nós podemos constatar no momento da tentação, quando ele estava extremamente abatido após 40 dias de lutas internas, não é? A Bíblia diz que os anjos de Deus o consolaram. Pregado aos gentios, ele pregou aos gentios, ele pregou aos gregos, os seus apóstolos pregaram seu evangelho aos gentios, crido no mundo, o mundo inteiro conhece a pessoa de Cristo. A história se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. Nós vimos aqui na nossa leitura
anterior, que Cristo foi recebido no céu, assim como nós o vimos, como nós o veremos no futuro descer do céu também. Ele foi recebido em cima na glória, em Atos capítulo 1. Então, temos diversas provas de quem é este Cristo. Quando Paulo diz aqui, Deus se manifestou em carne, ele está falando do Cristo. Ele está falando do ungido de Deus, né? O Christos no grego é o ungido, o Messias, o Machia, é o ungido também no hebraico, né? O ungido. Por que o ungido? Porque ele veio com um propósito, ele veio com uma missão, para que nós reconhecêssemos quem é Deus. Porque uma coisa é alguém falar, não é? Tem até aquela canção bastante antiga, né, dos anos 80, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Tu és meu bem supremo, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Ou seja, os homens ouviam falar em Deus, mas agora eles estavam andando com Deus, falando com Deus, vivendo com Deus. Não é? Era diferente. A sensação de ter Deus entre nós era totalmente diferente. E a esperança da glória era muito maior. Cristo veio para reavivar a nossa esperança, para mostrar que nós podemos, de fato, crer em Deus, porque Deus nos conhece muito mais daquilo que nós imaginamos. E agora nós podemos ter a certeza de que temos um mediador diante de Deus, o Pai, Jesus Cristo, homem. Vamos ver aqui o versículo. Temos um mediador, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O mediador que está diante do Pai é Jesus Cristo, Deus, homem. Ou seja, ele continua sendo homem. Ele continua compreendendo as nossas dores, as nossas tristezas, as angústias, as limitações, porque ele é o Deus, como diz o servo do Senhor aqui, que esteve entre nós. Não é? Deus se manifestou em carne. Ele sabe o que é a vida humana. E também sabe o que é a vida divina. E ele vive as duas vidas em plena tranquilidade, né? Plenamente. Habita nele corporalmente a vida humana e a vida divina. Amém? Boa aula para todos vocês. Deus abençoe, em nome de Jesus.